Pessoal, bom dia. O meu nome é Edson Silva. Eu, junto com a Larissa, vou conduzir a apresentação de hoje. Eu peço aí desculpas para vocês, houve um probleminha técnico no início, mas já foi resolvido. Nós estamos com uma ferramenta nova que é o Fuse. E o nosso objetivo hoje é apresentar o Data Protector 10.10, o que tem de novo, né? E tem muita coisa nova para a gente falar hoje. A gente tem, por exemplo, novas funcionalidades que a gente vai falar, temos novos modelos de licenciamento, que é muito importante, e eu acredito, sinceramente, que nós temos um breakthrough, que nós temos aí uma grande possibilidade de negócio nos próximos meses, né? Nossa apresentação aqui é rápida, coisa de 35 minutos, e ela vai ser bastante efetiva. Então, pessoal, o Data Protector 10.10, né? Nós temos, então, novas edições, vocês já estão acostumados com o Data Protector há mais de 20 anos, muitos de vocês estão acostumados a efetuar a venda do modelo tradicional. Nós temos agora duas novas edições, que é o Data Protector Express, que é focado em ambiente virtual, e o Data Protector Premium, que é um licenciamento que serve para ambiente físico, virtual, aplicações de missão crítica. Deixando claro, o licenciamento tradicional não deixa de ser comercializado, ele continua, ele está válido ainda. É que nós temos agora, então, uma simplificação e temos apenas 3 modelos de licenciamento, né? Quando a gente fala em licenciamento no modelo tradicional, né, que vocês já conhecem, agora tem um modelo que é o Premium e o físico. Cada um desses novas edições demanda apenas um part number. Então é muito mais fácil a gente posicionar, a gente fazer a cotação, a nossa proposta. E também a gente tem agora no próprio produto, né, dentro do próprio Data Protector, módulos avançados de relatório baseados em analytics e melhorias no processo de instalação. Isso é bem legal, o processo de instalação ficou bem simples agora, o processo de instalação ficou simplificado. A gente vai falar sobre tudo isso agora, nesses 35 minutos, mais ou menos, que vai durar a nossa apresentação, né? O Data Protector, essa mudança que a gente agora tem o Express e tem o Premium. Ele está alinhado com o nome dos produtos da suíte Premium. Lembrar que o Data Protector faz parte do portfólio de ITOM e todos os produtos desse portfólio têm a versão que a gente chama de entrada, que é a versão Express, e tem a versão Premium. Então, a gente está alinhado também com a nomenclatura do portfólio. O que nós temos de novo, né? Nós temos uma nova identidade visual para o Data Protector. Isso já vem desde a versão 10.0. O gerenciamento, ele passa a ser web. Nós temos agora novas funcionalidades que também são gerenciadas através da web. E nós temos uma interface mais limpa, mais simples, um dashboard, né? Aquele conceito, aquele modo de gerenciamento geek, bastante tradicional, cada vez mais ele está perdendo espaço e no futuro, todo o gerenciamento provavelmente vai ser baseado em web. Então, a gente segue com essa nova identidade visual e a gente vai ver aqui nos próximos slides que tem novas funcionalidades que estão disponíveis para que a gente possa fazer o gerenciamento através de um navegador web. A gente tem na versão 10.10, além de melhorias na interface gráfica, né, houve um aprimoramento, nós também temos o rebranding. Então, a gente olha aqui, o produto já está com toda a identidade visual da Micro Focus em tom azul, né? Vocês estão vendo aí, então, uma cópia da tela da versão 10.10, onde a gente tem aí a informação sobre os clientes que estão protegidos por backup, né? Os servidores, a gente chama de clients, o volume que está sendo protegido, quantidade de licenciamento, dispositivos e assim por diante. Houve uma alteração, nós temos aqui também, por exemplo, o Advanced Schedule, né? Bastante interessante.
enfim. E damos sequências ao REST API. O REST API é fundamental em tempos de hiperconvergência, onde você tem várias aplicações interagindo umas com as outras. O Swagger é o modelo que a gente usa para fazer a integração de API. Isso é muito legal, por quê? Porque é um modelo padronizado. Óbvio que se você tiver outros editores de REST, isso também pode ser utilizado, mas para a gente dar uma ideia de como é que é feita a integração com o Swagger. Bom, então, tá aí, né? É muito simples, existem bibliotecas que estão disponíveis para isso, e eventualmente a gente pode tirar proveito disso de duas formas. Primeiro, com a integração nativa, que uma série de produtos faz com o Data Protector através dessas APIs. E se eventualmente houver uma aplicação, um serviço, está falando muito em serviço, visando a ideia de um container, né, e de microserviço, esse ambiente pode interagir facilmente com o Data Protector usando o REST API. Né? Se alguém tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre como programar essa API, está disponível, inclusive, na Wikipedia. Basta acessar, tem até o link aí para quem tem interesse. E aproveitando, no final da nossa conversa, a Larissa vai encaminhar para vocês uma cópia dessa apresentação. Mas vamos falar exatamente o que mudou na versão 10.10. A instalação agora, ela tem uma atividade que é o pré-check, é a verificação se o processo de instalação pode ser atendido. Né? Isso é muito legal porque muitas vezes o cliente, por uma questão própria, ele não tem, por exemplo, uma relação de confiança entre os servidores, ele não tem um sistema para resolução de nomes. O Data Protector agora ele faz um check antes de você fazer a instalação. E se houver algum problema, ele vai nos avisar. E a gente tem a opção de continuar o processo de instalação ou se a gente vai querer abortar, corrigir o problema e eventualmente reiniciar o processo. Isso é bem legal porque isso gera uma segurança e isso evita erros no processo de instalação. O processo de instalação do Data Protector ele é bastante simples e, inclusive, nessa versão 10.10, além do check, a gente vai perceber que consegue, inclusive, instalar os módulos de relatório. Esse wizard de instalação, pessoal, não tem coisa igual no mercado. Você instala o banco de dados, você instala a aplicação, tanto em Windows, como em Unix, como em Linux, mesmo que você nunca tenha instalado, por exemplo, um banco de dados PostgreSQL, que é o que ele usa, o wizard de instalação é muito legal. E agora, nós temos uma vantagem, que é esse pré-check, tá bom? A partir da versão 10.10, também temos uma outra vantagem para o processo de instalação. A imagem, ela é uma imagem completa. Então, a gente sabe, isso é bastante tradicional, Data Protector teve a versão 5, 6, 7, 8, 9, 10, e em todos, até então, se a gente queria instalar uma versão 10.04, instalava-se a 10.00 e atualizava-se para 10.04. Isso acabou. A partir da versão 10.10, sempre que a gente lançar uma versão, vai ser uma versão completa. A partir daquela imagem, em um único passo, você instala a versão 10.10. Daqui a pouquinho, pessoal, já estamos lançando aqui a versão 10.20, vai ser a mesma coisa. Você não vai precisar baixar 10.00 e depois atualizar para 10.20 ou para 10.10. O processo de instalação é automático e direto. Existem processos que permitem a atualização, o upgrade, por exemplo, a partir da versão 8 ou a partir da versão 9, diretamente para a versão 10.10. Isso é muito legal, porque você não perde tempo tendo que subir, por exemplo, de um 8.1 para 9, 9 para 10, depois para 10.10. Não. Num único passo, você pode sair de uma versão 8.1x, ou seja, 8.1, 8.11 ou 902x, 903, 904, vai direto para 10.10. Isso ficou bastante simples, tá bom? E se o cliente tiver uma versão 10, também é possível ele sair de uma 10.0, de uma 10.04 e para 10.10. Então, esse pré-check, essa possibilidade de você fazer o upgrade em um único passo, simplificam sobremaneira o processo de instalação.
Outra vantagem é que quando se faz o download, você já faz o download, por exemplo, para um teste, já na última versão, é o que nós estamos fazendo hoje também no nosso site. E se o cliente depois quiser transformar aquele ambiente que ele tem, que ele fez o download para teste, ele pode simplesmente botar uma chave de ativação para o Data Protect Express ou para o Premium, e ele já fica com um ambiente produtivo na última versão disponibilizada pelo fabricante. O resultado disso é um processo de instalação mais simples, né, ou instalação ou atualização, ou upgrade, onde todos os requisitos são verificados desde o começo. E a gente tem um feedback rápido. Se tiver algum erro, a gente é avisado e isso evita a gente perder tempo fazendo a depuração, né, eventualmente tem um problema de resolução de nome, ele avisa a gente vai lá, resolve, reinicia o processo, fica mais limpo, evita erro, evita perder tempo com o troubleshooting. E é um processo mais rápido, né? Então a gente hoje tem a possibilidade de fazer tanto a instalação como a atualização, o fruto dessas melhorias de uma forma mais rápida. Voltando agora um pouquinho para a versão, para as novas edições, e como eu havia dito, nós temos hoje 3 edições. Né? As edições são, quer dizer, o modelo de licenciamento. Tem a tradicional, que eu não vou falar hoje, que já temos mais de 20 anos que nós comercializamos, e temos a edição Express e a edição Premium. O que é a edição Express? A edição Express ela é focada em ambiente puramente virtual. Se eu tiver um ambiente, por exemplo, virtual baseado em Hyper-V ou em VMware, podemos usar o Data Protector Express. E o que é legal? O licenciamento aí, pessoal, ele é baseado em sockets, tá? Então, se o cliente tiver lá interesse em fazer backup de 32, de 320, de 56 VMs, isso não é um dado relevante. A gente só considera a quantidade de sockets. Mas, Edson, eu quero fazer backup em fita, quero fazer backup em disco, quero fazer backup em nuvem, quero fazer ZDB. Não tem problema, ele só vai considerar o licenciamento por socket. Né? Não é necessário que a gente adicione outros módulos, outros SKUs do Data Protector. Outra característica, e aí, pessoal, presta atenção de vocês, é que o licenciamento por socket, ele é capaz de interagir quando a aplicação é baseada em VSS e fazer um backup, né, que é um backup com qualidade, um backup que nós temos condição de restaurar, né, um backup que a gente vai interagir com o VSS, se tiver um file server, e depois nós podemos fazer o restore desse dado, dessa VM. A mesma coisa, pessoal, se eu tiver, por exemplo, uma aplicação baseada em VSS como um banco de dados SQL. Aí gera normalmente uma dúvida, né, nas pessoas que estão iniciando com o Data Protector Express. Eu devo colocar um agente de online backup para fazer o backup de um banco de dados que é suportado por VSS? A resposta é, a gente recomenda sim, mas isso não é uma característica porque o Data Protector não é capaz de fazer o backup online de uma VM que tenha um Microsoft SQL. É porque a política de backup do cliente, ela pode demandar, por exemplo, que eu faça um backup full, que depois eu faça um full durante a noite. A cada hora eu faço um backup de log. Essas nuances, essa granularidade, ela só é possível com um agente online backup. Então, se o cliente que tiver interesse em restaurar, em fazer um backup, como eu te disse, com um pouco mais de sofisticação, ele deve botar o agente online backup. É por isso que a gente recomenda. Se ele não colocar, ok, o backup vai ser íntegro, mas ele só vai ter a possibilidade de fazer o snapshot da VM. Em outras palavras, ele só vai conseguir fazer backup full. Tá? Então, é muito mais legal a gente ter a possibilidade de fazer essas características na política, com um backup full, incremental, a cada hora um backup de log. Isso melhora muito o que a gente chama de recovery time e recovery point, né? Os nossos objetivos de backup. Eu posso, se tiver um
uma falha ou um desastre, se eu estiver fazendo backup a cada hora de log, eu vou perder alguns minutos de dado numa situação de desastre. Se eu fizer o backup apenas full, normalmente a minha política vai ser fazer um full durante a noite, eu vou ter um nível maior de exposição, né, no que diz respeito à política de backup. Por isso que a gente recomenda o online backup para um banco de dados Microsoft SQL. Lembrando que isso não é obrigatório e muitas vezes, num edital de governo, o cliente não pede esse requinte. Então, a gente poderia oferecer apenas o licenciamento e baseado em socket, que já seria suficiente. Então, para a gente fechar aqui, o Express, baseado em socket, não preciso de botar a licença para a biblioteca de fita, nem para backup em disco, nem para nada, porque o licenciamento por socket, a gente pode depois olhar se tiver alguma dúvida, no nosso Quick Specs, já prevê o fornecimento em quantidade ilimitada do backup em disco, do backup em fita, e assim por diante, NDMP, ZDB e assim por diante. O licenciamento premium, pessoal, ele é baseado na capacidade sob proteção. A gente vai perceber aí que é bem legal agora, o cliente que tem interesse em usar licenciamento para ambiente virtual, usa o Express, tem um ambiente um pouco mais sofisticado, tem, por exemplo, um Oracle, um SAP HANA, talvez para esse cliente o licenciamento premium seja mais indicado. O licenciamento premium é baseado em capacidade, o front-end terabyte, a capacidade sob proteção. O modelo tradicional continua válido e não existem planos para que ele seja decomissionado. Então, podemos vender o modelo tradicional, como a gente sempre vendeu, sem nenhuma restrição, tá bom, pessoal? Por isso que está em vermelho aí. O licenciamento tradicional, o Express e o Premium podem ser usados por um mesmo cliente, só que a gente não pode adicionar o mesmo tipo de diferentes tipos de licenciamento num único gerenciador, num único São Manager. Se o cliente quiser, por exemplo, fazer uma parte, imagina, ele tem um ambiente que é predominantemente virtual, mas ele tem duas instâncias do Oracle, nessa situação, ele poderia usar um Data Protect Express, abrir uma instância pequena para fazer o backup do Oracle, usando, por exemplo, o Premium, só que ele deve colocar 2 gerenciadores, 2 São Managers. Tá? Isso não é um grande problema, porque lembrando que o Data Protector pode ser instalado em um servidor virtual e pode usar um sistema operacional baseado em open source. Pode, por exemplo, ser um CentOS. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem essa possibilidade, né, de usar os 3 modelos, podemos combinar isso, mas não podemos instalar licenciamento diferente num mesmo gerenciador. Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, procura o Quick Specs. Né? O Quick Specs é o nosso guia, é onde a gente encontra todas as informações sobre os modelos de licenciamento, sobre tudo que a gente precisa, o que está incluso no fornecimento. Isso é muito legal, porque eventualmente a gente pode ter uma dúvida, consulta o Quick Specs. Então, como eu havia dito, o Data Protector Express é para um ambiente virtual, ele não é a nossa porta de entrada, ele tem uma relação custo-benefício legal. A Micro Focus, ela fez uma análise do mercado, o nosso listo de preço por socket é infinitesimamente menor que a concorrência, e a ideia aqui é que a gente seja bastante competitivo nesse mercado. Um cliente grande pode ter um ambiente puramente virtual? Pode, mas o ambiente puramente virtual é predominante no mercado que a gente chama de SMB. Por isso essa necessidade de ter um preço competitivo. Lembrar que tem cliente que hoje não está fazendo backup, ou está fazendo backup com copy and paste, fazendo backup em DVD, uma excelente oportunidade de fazer uma oferta, atender uma demanda de backup com qualidade usando o Data Protector Express. Já o Data Protector Premium, baseado em front-end terabyte, normalmente o apelo é para clientes do mercado médio e grande, e a gente pode usar aí, fazer o backup de Windows, de Linux, de Oracle,
de DB2, enfim, aplicações de missão crítica, um SAP HANA, por exemplo. Então, o Premium atende essa demanda. Nosso grande foco agora vai ser falar do Express e do Premium, inclusive o 1020 já está trazendo outras vantagens nesses modelos de licenciamento. Opa, eu acabei voltando ao invés de seguir em frente. Como é que é a cobrança? Só vou repassar. O Express é baseado em socket e o Premium é baseado em front-end terabyte. Aqui nós temos uma comparação. Tem uma outra coisa nova, pessoal. Tanto o Data Protect Express quanto o Premium, eles já incluem nativamente o fornecimento de licenciamento para criptografia. Isso é importante, porque muitas vezes o cliente, por uma questão de conformidade, pode querer demandar criptografia. Mas o que é legal é que hoje, aqui no Brasil especificamente, em função de uma nova lei que foi sancionada pela Presidência da República, né, em agosto desse ano, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que tomar muito cuidado para que não vaze nenhum dado pessoal que está, por exemplo, armazenado num cliente, num file server ou num banco de dados. Então, existe uma demanda que a gente prevê, já está acontecendo, para que os clientes peçam, que eles solicitem criptografia. O Data Protector Express e o Premium já incluem nativamente a criptografia. Outra característica que a gente tem é que, além da criptografia, a gente agora também tem, dentro desse novo modelo de licenciamento, nós temos também novos módulos de relatório. Não é o tradicional Backup Navigator. A versão 10.10, ela tem módulos nativos de relatório baseado em Analytics. Isso é uma coisa nova, pessoal. Então, o que significa isso? A gente pode hoje, comprando o Data Protect Express ou comprando o Data Protect Premium, a gente já tem direito de uso da licença que permite a geração desses relatórios. São relatórios bastante interessantes, são relatórios baseados em analíticas e não existem custos adicionais. Na versão 10.10, a gente tem 35 relatórios nativos na versão Premium e 25 relatórios nativos na versão Express. O Backup Navigator tinha um pouquinho mais, eram mais de 100 relatórios. Mas, na 10.20, por exemplo, a gente já vai ter uma carga nova de relatórios. A tendência é que essa quantidade de relatórios ela venha a crescer. Tá? Então, o modo de relatório avançado, ele faz parte da versão 10.10, né? E ele não tem custo adicional. Ele faz parte da versão Express e da Premium. Se o cliente tiver, por exemplo, uma versão 10 e tem um contrato de suporte ativo, ele pode atualizar para 10.10. Se for um modelo tradicional de licenciamento, aquele licenciamento por componente, ele pode usar a versão 10.10, mas não vai poder usar o modo de relatório. Nessa situação, se o cliente tiver interesse nessa combinação, ele quer continuar usando a versão baseada em licenciamento tradicional, mas ele quer o módulo de relatório, ele vai ter que comprar o Backup Navigator, que continua sendo comercializado sem nenhum problema. E se o cliente tiver interesse, aí sim, é muito importante a gente ter isso em mente, é possível migrar da versão tradicional, tanto para a versão Express, como para a versão Premium. Nós temos um programa que é o CAP, o Customer Appreciation Program. O cliente tem direito, o que ele comprou entra como um crédito, e ele paga uma pequena diferença, e ele vai poder usar então o Data Protect Express e o Premium, e aí sim ele tem o direito de uso desses modos de relatório. Então, pessoal, fechando aqui, o cliente na versão 10.10 tem direito, se ele tiver uma versão Express ou uma Premium, ao modo de relatório, e aquele cliente que tem a versão tradicional pode adquirir o modo de relatório mediante a compra do Navigator ou a migração de versão baseada tradicional para a versão Express ou a versão Premium. Então, fica bem legal, porque a gente tem todas as possibilidades, tá? A gente prevê aí
que os clientes têm hoje um interesse muito grande em migrar para esses modelos de licenciamento baseado em socket e baseado em capacidade, porque os ambientes são cada vez mais complexos, os volumes são cada vez maiores, então acaba que o cliente tem essa intenção de mudar o modelo de licenciamento dele. É perfeitamente possível fazer isso, tá? Então, lembrar que tem o programa, o CAP, se tiver alguma dúvida, procurem a Microfox, aqueles que forem canais first tier. Se você for afiliado de algum distribuidor, procure o seu distribuidor, que ele vai te orientar a como proceder para fazer uma eventual migração de licenciamento tradicional para, por exemplo, um licenciamento premium. Como eu falei, para além de ter essa possibilidade, essa flexibilidade, a gente também tem uma simplificação no modelo de licenciamento, né? Quantos part numbers, quantos SKUs existem para o licenciamento Express ou Premium? Apenas um para o Express, apenas um para o Premium. Então, você tem o licenciamento por socket. Você simplesmente fala quantos sockets você quer e você já consegue uma cotação. E no licenciamento por capacidade, que é o premium, é o volume upfront. Então isso é muito legal, que simplifica muito uma fase de assessment, de entender o que o cliente precisa. Fazer uma proposta hoje a gente consegue fazer em minutos. Então isso simplifica o processo para que a gente possa fazer a instalação, mas também o processo comercial, fazer uma cotação baseada no Data Protector Express ou no Premium, a gente precisa saber apenas a variável, se for no caso o Express, qual é a quantidade de sockets, e se for o Premium, qual é o volume a ser protegido, qual é o front-end terabyte. Como eu falei para vocês, a gente pode instalar a partir do site, que é um site público, uma versão trial, e essa versão vai funcionar 60 dias. Mas a gente pode aplicar uma chave de ativação tanto para a licença Premium quanto para a Express, né? E se o cliente fez um upgrade, ele pode fazer o upgrade da 9 para a versão 10.10. Se for licença tradicional, continua funcionando sem problema nenhum. Se ele quiser, ele pode fazer o CAP e botar, por exemplo, uma licença Premium e vai ter no final uma possibilidade de usar modo de relatório e quantidade ilimitada, né, das licenças que se destinam a fazer backup em disco, em fita, ZDB, NDMP e assim por diante. Então, qual que é a jornada que a gente tem hoje para as edições? Para quem tinha o Data Protector Explorer, a gente recomenda a migração para o Data Protector Express. Para quem tinha o Data Protector tradicional, a gente recomenda a possibilidade de ir para o Data Protector Premium. Tá? Não existe mais a licenciamento capacidade, nem o Premium. O capacidade, na verdade, mudou de nome, desculpa, não tem a suíte ABR, nem o capacidade. O que a gente tem agora é o Premium. O Premium, na verdade, é o capacidade com os modos de relatório. Né? Por isso que a gente mudou o nome para Premium. Então, se o cliente quiser comprar tradicional, podemos vender, quiser comprar o Express por socket, e temos agora um que é o Premium, que já inclui inclusive os modos de relatório. Ficou muito mais simples a gente poder fazer um posicionamento do produto e uma cotação. Quando a gente coloca o modo de licenciamento, por exemplo, ele vai falar para a gente, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente usou o licenciamento por socket. Ele já indicou para a gente, quando a gente importou o vCenter, qual é a quantidade de sockets em cada ambiente. A gente pode rapidamente identificar se o cliente está compliance em relação à quantidade de sockets que ele comprou e a que ele vai utilizar. Bastante simples isso, né? E lembrar que o licença por socket permite fazer o backup da aplicação e também usar todo o licenciamento que a gente precisa para fazer os targets, né? Como eu falei, fita, disco, VTL, snapshot, nuvem e assim por diante. O Premium, também, como eu falei para vocês, é por capacidade, né? E quando a gente instala o licenciamento Premium, o gerenciador automaticamente vai informar para a gente qual é a quantidade que está instalada, qual é a quantidade que ele está utilizando, e lembrar que existe apenas um único SKU, um único part number para esse licenciamento por capacidade. Se a gente puder sumarizar isso, quais são as vantagens, né?
A gente consegue, com o mesmo produto, atender hoje demandas de clientes pequenos, médios e grandes. E os clientes podem optar, né, por preços baseados em socket para ambiente virtualizado, que é uma tendência. A gente tem edições atraentes, que são agregadas nas soluções ITOM. A gente tem integração nativa hoje com as soluções de aprovisionamento e as soluções de monitoração. Todas as interfaces são as mesmas, não tem diferença entre os produtos, né? Eventualmente o cliente pode começar com o tradicional, migrar para socket, migrar para premium. Isso é intercambiável, porque a base de dados do IDB é o mesmo, né? E existe aí a opção de migração para o Data Protector Express para o Premium no futuro, se for necessário. Imagina um cliente que comprou Express, era totalmente virtualizado, e no futuro ele quer ir para o Premium porque ele achou que é melhor, porque ele comprou o Oracle, porque ele comprou o DB2. Isso é perfeitamente possível, migrar de uma determinada versão para uma versão distinta. Os modos de relatório, que a gente falou para vocês, eles fazem parte integrante do produto. A gente instala usando o mesmo processo de instalação, o mesmo wizard de instalação do Data Protector. Quem está acostumado a instalar vai achar bem legal isso. Você instala o quê? O Cell Manager, ele está ali naquela mesma tela, quer instalar um Installation Server, ou você quer fazer a instalação de um módulo de relatório que é o Advanced Reporting Server. O único detalhezinho, pessoal, é que ele pode ser instalado tanto em máquinas Windows quanto em máquinas Linux, não tem problema nenhum. O modo de relatório pode ser instalado em qualquer uma das plataformas, tá? Windows ou Linux. Porém, a gente recomenda que ele seja instalado em um servidor dedicado. Essa máquina pode ser um servidor virtual. A razão pela qual a gente pede uma máquina dedicada é porque o modo de relatório também tem um banco de dados ali dentro, você nem vai perceber, ele instala automaticamente, também é um PostgreSQL, e instalar dentro com o Cell Manager na mesma máquina, compartilhando, poderia gerar um conflito, uma vez que o Data Protector também tem tem um banco de dados PostgreSQL. Na verdade, não um conflito, poderia haver uma sobrecarga. Então, a gente recomenda que esse módulo de relatório seja instalado num servidor separado, segregado. Isso é legal porque a gente pode ofertar os relatórios e o preço baixou, não precisa mais botar o Navigator, embora o Navigator continua funcional. Acabamos de lançar uma versão nova do Navigator. O Navigator vai ser posicionado muito mais para clientes que querem manter o ambiente tradicional. O Backup Navigator não está obsoleto. Aqui está uma visão geral do modo de relatório. Modo de relatório, né? A gente pode, ele é muito parecido no que diz respeito à diagramação, à identidade visual, ao Backup Navigator, né? Ele também tem um banco de dados como tinha um Navigator, ele vai fazer, esse banco de dados é alimentado a partir do banco de dados do Cell Manager, né? E dos logs que a gente foi criando, né? Então, o que é legal é que para acessar os relatórios também, eu não preciso de uma nova URL. O acesso aos relatórios é feito pela própria URL que eu uso para gerenciar o Data Protector. Então, o Data Protector hoje tem gerenciamento baseado em web, e a partir desse gerenciador web, eu consigo acessar o módulo de relatório. Isso é muito legal, que está tudo concentrado numa única interface e simplificado, gerenciamento web. Então, esse modo de relatório, ele realmente é bastante interessante, é uma evolução muito importante para o produto, né? Isso é fundamental em tempos de gestão de SLA. A gente, muitas vezes, quando fala de hiperconvergência, nós temos dentro do ambiente do cliente servidores, ele está fazendo backup na nuvem, e tem lá um provedor de serviço de nuvem. Enfim, é muito importante atestar o SLA. E um dos relatórios que a gente tem é o relatório de gestão de SLA. Aqui, para a gente poder mostrar para vocês uma ideia desses relatórios, eles têm uma visualização muito interessante, eles são user-friendly, e você consegue, olhando o relatório, saber se tem algum problema, se não tem um problema, como é que está o teu SLA, como é que está, enfim, o teu ambiente de backup, tá?
todo colorido. Ele tem um apelo visual muito bom, esse novo mod de relatório Data Protector. Né? Mais um outro módulo, apenas um relatório para um exemplo. Né? O pessoal caprichou muito. Né? Por exemplo, como ele é baseado em analytics, ele pode fazer análise prescritiva, olhando o passado, e análise preditiva, olhando o futuro. Então, esse novo modo de relatório pode mostrar as tendências. Nesse caso específico aqui, a tendência de taxa de transferência. Né? O que é isso? Ele vai olhando os volumes, vai olhando a velocidade dos dados, e ele vai sugerindo, então, como é que está o nosso desempenho, considerando dedupe, considerando compactação e tudo mais. Bastante evoluído, bastante interessante esse módulo de relatório. Session per session status, tudo verdinho, nesse caso aqui significa que está tudo bem com o ambiente de backup do cliente. Aqui, por exemplo, Session Status, temos algumas sessões que falharam, já mudou a cor também. Isso simplifica, você vendo esse dashboard colorido, né? Você identificar rapidamente se tem um problema, se tem alguma ação a ser tomada, identificar a causa raiz de problema e assim por diante. Relatórios de conformidade, você estabelece qual que é o teu RTO, qual é o teu RPO, e você vai poder ter um guia para dizer se você vai atingir os seus objetivos, né? Lembrando, RTO, Recovery Time Objective, RPO, Recovery Point Objective. A gente pode gerenciar isso com esse novo modo de relatório, né? E lembrar que muitas vezes o ambiente não está 100% dentro do data center, ele pode ter um ambiente híbrido, né? Uma parte on-premise, uma parte na nuvem. Aí, como é que a gente configura isso? Também não existe nenhuma ciência avançada, você configurar esses relatórios para que a gente possa definir os nossos parâmetros é bastante simples, é intuitivo. Podemos fazer relatório segregando um determinado tempo, não preciso fazer. Eu posso falar um relatório nos últimos 5 meses, últimos 12 meses, isso é selecionável. Eu posso olhar o relatório com 2 formatos hoje, o formato gráfico e o formato tabular. Né? Formato gráfico, e posso exportar para um padrão, para um PDF, um PNG, JSON, e, como eu falei, além de ter o formato gráfico, eu também posso formatar num outro modelo, um modelo tabular, caso seja o meu interesse. Né? Então, a gente tem bastante flexibilidade hoje para gerar um dashboard e para gerar um relatório, tanto para ser compartilhado, quanto um relatório impresso para eventual distribuição. Posso escolher o formato, posso escolher o modelo, né? Gráfico ou tabular. Painel de controle, no caso está mostrando que eu tenho 2 GB de backup, o meu FAT, né? Agora ele está falando as informações, o 1010 mudou, ele fala não o volume que eu tenho ali na máquina, mas o volume que eu estou protegendo. Eventualmente o cara pode ter na mesma máquina um volume maior, mas não está fazendo backup de tudo. Isso simplifica o processo para saber se o cliente está compliance em relação ao licenciamento. Como eu falei para vocês, o processo de instalação do Reporting Server está integrado com o Wizard Data Protector, né? E eu simplesmente vou usar a mesma mídia e vou instalar o Reporting Server. Tá bom? Lembrar que o Reporting Server ele requer um servidor dedicado, 4 CPUs, 16 de memória, 20 GB de disco. Isso aí não é um requerimento alto, né? Pode ser um servidor virtual e pode ser baseado em Windows ou em Linux. Aí estão alguns requerimentos que a gente vai ter de porta, mas isso é um detalhe mais técnico. E a gente pode, então, ter o pré-check, aquela rotina que vai verificar se está tudo bem, se eu posso seguir a instalação sem nenhum problema. Outras melhorias da versão 10.10 é a capacidade, né, de eu poder fazer a instalação de um Cell Manager num Windows Server usando a desduplicação de NTFS. Isso é a desduplicação que é proporcionada pelo próprio sistema operacional. Né? Até a versão anterior a 10.10, a gente tinha que desabilitar isso, porque havia um conflito. Se o cliente tiver hoje um Windows Server e quiser usar a desduplicação do NTFS, sem problema nenhum, nós podemos fazer, ele é compatível. Né? Não precisa mais desabilitar. E a nossa
matriz de compatibilidade cresceu de uma forma significativa, muita coisa nova, não faz sentido eu ler para vocês o que mudou. Só vou dizer para vocês o seguinte, o único item que não faz parte desses mais recentes, mais úteis, é o suporte ao vSphere 6.7. A versão 10.10 é compatível com o vSphere até a 6.5, mas não se preocupe que em questão de dias a gente vai ter a versão 10.20 que já vai oferecer suporte ao vSphere 6.7. Então, produto extremamente atualizado, usando o que tem de melhor, Oracle 12c, né? Hoje a gente pode fazer backup de MS SQL 2017, SAP HANA 2.0 e assim por diante. Produto bastante atualizado. Integração com o Syscom, que é você poder colocar um plugin dentro do Syscom para a gente poder verificar a topologia do ambiente de backup, né? A gente também tem integração hoje nativa com os portfólios da Micro Focus de ITOM. Então, quem já conhece o Operations Orchestration sabe que ele tem o Business Value Dashboard, o BVD. O que a gente pode fazer hoje? A gente pode colocar o Data Protector integrado ao BVD. E é muito legal que através do BVD você consegue ver os KPIs para o gerenciamento do backup, né, para monitoração. Isso é legal, pessoal, porque de uma forma abrangente a gente pode verificar quais são os KPIs não só do backup, mas da rede que suporta o backup, a rede LAN, rede SAN, como é que está o nível de ocupação dos dispositivos. Então, e hoje em dia, em tempos de hiperconvergência, é fundamental a gestão de KPIs. Então, um sumário aqui, o Data Protector pode fazer a integração com a ITOM, com o BVD, que é baseado em Analytics, né? E também temos a integração na parte de orquestração, né? Então, eu posso fazer uma integração com o Operations Orchestration, tá? O que é isso, pessoal? Ao invés de eu fazer o aprovisionamento de um servidor e ter que colocar um agente manualmente, eu posso fazer a integração usando o Operations Orchestration. Quanto tempo demora para eu fazer a instalação de um agente num determinado servidor manualmente? Em média, 15 minutos. Com o OO, eu demoraria segundos. Quando eu tenho que fazer o deployment de milhares de servidores, isso é muito interessante. Além do que, eu vou ter um processo automatizado, sem intervenção humana. Então, pessoal, eu posso fazer a integração com o BVD e com o OO, para quem já conhece aí a família de produtos de ITOM da Micro Focus, né? Então, algumas imagens aí. Eu posso criar um fluxo de trabalho onde eu crio por exemplo, eu posso entrar numa console, fazer o requerimento de um servidor, aí eu estou falando de um serviço ITOM, de um Service Desk, esse serviço é aprovisionado através do OO e ele é gerenciado através da nossa família de produtos para isso. Então, a gente vai ter um ambiente totalmente integrado, né, fim a fim, desde a solicitação, através do aprovisionamento, da monitoração, o backup está integrado com tudo isso. Com relação à nuvem, nós tivemos também algumas novidades aí, convém depois a gente olhar os catálogos, os manuais. Hoje o produto é bastante abrangente no que diz respeito à integração com nuvem, pode ser um Azure, pode ser um Amazon, Ceph, Scarlett. Quando eu falo Azure, pode ser tanto um Azure realmente aquele na nuvem, ou pode ser uma experiência de Microsoft Azure on-premise, dentro da casa do cliente, né? Temos um novo portal de documentação que é público, não precisa de senha. Você consegue rapidamente acessar esse portal. Você consegue verificar, por exemplo, a matriz de compatibilidade. Consegue ver, por exemplo, Quick Specs. Enfim, isso está disponível, né? As licenças para teste também estão disponíveis em site público, basta o cliente fazer o trial, fazer o download, né? Não tem nenhuma autorização necessária, e já é na versão das 10. Houve também uma melhoria no que diz respeito às plataformas, hoje a gente suporta os produtos HPE, Dell, NetApp e outros, de uma forma bastante simples, né? Backup de NDMP, que é uma tendência hoje, temos recebido uma quantidade bastante grande, principalmente porque muitos clientes têm volumes de file server grande e acabam optando por usar o NDMP em servidores de arquivo.
a plataforma Nimble e a Simplify são privilegiadas no nosso produto, né? Hoje eu consigo fazer um snapshot do storage no Nimble, consigo fazer a integração com os servidores virtuais do Simplivity de forma nativa. Isso também é bastante interessante, muitas vezes o cliente, pensando em otimizar desempenho, pensando em criar uma plataforma hiperconvergente, ele acaba adquirindo esses produtos. E é legal que a gente já suporta tanto o backup tradicional, mas também cópia instantânea, snapshot da VM, usando o Nimble e o Simplivity. Parte de tripar, os servidores da HP, suportamos também tanto integração para fazer o ZDB, como também integração com o tripar com o Remote Copy, o RMC. Né? StoreOne, continuamos firme e forte com StoreOne, integração nativa, e aí podemos integrar usando diversos formatos de apresentação, podemos fazer integração com NAS, como VTL ou como OST, que é o padrão, no caso aí é o Catalyst. Já falamos sobre isso. E o Microsoft Azure, como eu falei para vocês, a gente pode usar tanto o Azure tradicional com o Microsoft Azure Stack, que na verdade é um hack com servidores padrão de mercado, ProLiant, mas já vem com o Azure pronto, muito útil quando o cliente quer ter uma experiência de nuvem on-premise, quer fazer um teste ou não tem autorização para usar um dado crítico na nuvem, mas quer usar o recurso do Azure, ele também tem integração com o Data Protector, se o cliente estiver pensando em botar um Azure Stack. O principal foco do Data Protector, então, é aquele cliente que está querendo otimizar a estratégia de backup dele, quer fazer a gestão de SLA, quer fazer tuning, quer gerar relatório, quer fazer a gestão de SLA. Né? Pessoal, tudo que eu falei para vocês aqui, a gente tem informação disponível no portal do parceiro, que é o Partner Portal. Essa apresentação vai estar disponível para vocês. A gente também tem o site do produto, que é o microfox.com/data protection, onde a gente tem todas as informações que foram apresentadas aqui nessa manhã. E a gente vai ter em breve um novo webinar para falar da versão 10.20. Larissa, você me ouve bem, querida? Ouço sim, você consegue me escutar? Perfeitamente. Larissa, eu fui apresentando aqui, eu vi que chegaram algumas perguntas, eu queria abrir para o pessoal fazer outras perguntas, mas antes disso, eu queria que você já passasse para mim essas perguntas que o pessoal foi enviando à medida que eu fui apresentando para o pessoal. Tá bom, vou te passar agora as que a gente já tem enquanto o pessoal pergunta aqui. Tá bom, faz a pergunta, eu já respondo e vai dando tempo para o pessoal, então, fazer novas perguntas. Vamos lá, então. Pessoal, se você tiver alguma pergunta, vocês escrevem aqui no chat que a gente consegue capturar rapidamente. Vamos lá, Larissa, por favor. Show. Primeira pergunta de um revendedor lá de Santa Catarina. A pergunta é possível adquirir o Data Protector nessa versão, a 10.10, com licenciamento tradicional e no futuro migrar para o licenciamento Premium? Sim, é possível. O cliente tem a possibilidade de comprar o licença tradicional, né? Mas no futuro ele pode usar o CAP, o Customer Appreciation Program, e fazer um upgrade para o licenciamento Premium. Isso também vale, pessoal, foi uma ótima pergunta, para a base instalada. Se o cliente já comprou o Data Protector, está usando o tradicional e quiser ir para o Premium, é perfeitamente possível. Tá bom? Temos mais alguma pergunta, Larissa? Sim, próxima pergunta. Do Rio de Janeiro, podemos prover relatórios baseados em Analytics se o cliente usa o licenciamento tradicional? Tá, se o cliente usa o licenciamento tradicional, foi uma boa pergunta também. Ele não tem o direito de uso do report server da versão 10.10, mas ele pode, sem nenhum problema, colocar o Backup Navigator, tá? E o Navigator ele pode ser licenciado por token. O Backup Navigator é uma ferramenta barata, ele pode ser utilizado sim para gerar relatório do cliente que tem licenciamento baseado no modelo tradicional. Isso pode ser feito. Temos mais alguma pergunta, Larissa? Sim, próxima pergunta agora. A pergunta é se existe possibilidade para migrar o Data Protector que os clientes usam atualmente baseado só no licenciamento tradicional. Perfeito. É uma variação da pergunta que foi feita antes, né? Sim.
Só para reforçar, então, sim, é possível. Lembrar que tem o Custom Appreciation Program. Se tiver base instalada, que está usando o tradicional, e quiser usar o licenciamento premium, esse licenciamento que ele adquiriu, esse investimento, é preservado. Isso vai entrar como um crédito e o preço é bastante competitivo para aquele cliente que quer migrar do licenciamento tradicional para o premium. E também é possível sair do tradicional para o Express. Perfeito. Mais alguma pergunta, Larissa? Sim, próxima pergunta. O Data Protector ele pode ser instalado em plataforma open source? Excelente pergunta. Não sei quem fez essa pergunta, mas foi muito legal. O que acontece, pessoal? O Data Protector tem essa grande vantagem. Existe uma tendência hoje das empresas de fazer mais com menos, né? E muito cliente, quando pode, ele instala, ele pede a instalação, por exemplo, da sua plataforma de banco de dados, usando o Linux, que é uma plataforma mais em conta, ou até open source, como foi mencionado na pergunta. Então, sim, eu posso instalar o Data Protector, por exemplo, em cima de um CentOS, que é totalmente open source e não tem custo para o sistema operacional. Se o cliente quiser, também pode ser um Red Hat, pode ser um SUSE, mas pode ser um open source, pode ser um CentOS. E o mais legal, todos os módulos do Data Protector. Eu não preciso, por exemplo, com a concorrência, colocar um servidor Windows para ser Media Agent para fazer o backup de um Linux. Não. O nosso serviço de Media Agent, Installation Server, Cell Manager, todos eles são compatíveis com Linux, inclusive com Linux Open Source, que é o caso do CentOS. Vamos lá, Larissa, mais alguma perguntinha? Sim, tem mais uma aqui, depois eu vou começar com o que o pessoal está fazendo agora. Se usarmos o licenciamento Express, é necessário adquirir licenças online backup para bancos de dados Microsoft SQL? Boa, isso a gente comentou rapidamente no começo, talvez a pessoa não tenha percebido. Depende da política de backup. A gente recomenda, mas não é obrigatório. Por que a gente recomenda? Porque se ele usar só a licença por socket, ele vai fazer um backup íntegro da VM, mas ele vai ter a possibilidade de fazer backup full. Normalmente, quem tem banco de dados, ele prefere fazer uma política um pouco mais requintada. Ele faz um backup full à noite, a cada meia hora ele faz um log, só que isso só é possível, pessoal, usando o Agente Online Backup. Então, não é necessário, mas a gente recomenda. Além do que, muitas vezes, no ambiente de produção, o cliente tem o servidor, o Microsoft SQL numa máquina virtual, mas muitas vezes o disco é RDM, é um disco que foi colocado ali, mas não faz parte do Data Store do VMware. É um disco, um storage que o pessoal preferiu deixar separado, porque se houver um crash na VM, ele consegue preservar os dados. Então, se eu tiver um disco RDM, eu preciso fazer o backup com online backup. Pessoal, isso é uma grande vantagem do Data Protector, é fazer o backup de Oracle, de SQL, de DB2, e faz o backup de disco virtual, de RDM, então, embora não, o foco da pergunta se era obrigatório, não é obrigatório, mas é recomendado, isso dá um tremendo benefício para o cliente, Larissa. Mais alguma perguntinha? Sim, enquanto você estava apresentando, o Edemir perguntou se os agentes só precisam ser instalados ou se tem algum custo adicional. Não, os agentes, na verdade, devem estar falando do licenciamento Premium ou do licenciamento Express. Você simplesmente instala o agente, porque você não precisa pagar por eles. Você só vai considerar para efeito de cobrança, no caso do licenciamento Express, a quantidade de sockets. Nada mais. E no Premium, o volume é protegido. Então, se você instalar 1, 10, 58, 500 online backup, fizer o backup em 10, 20, 50 terabytes, não tem problema. Não se considera volume, não se considera agente. No caso do Express, considera-se somente socket. No caso da Premium, considera-se somente volume. Temos mais alguma pergunta, Larissa? Sim, o Rodrigo acabou de perguntar aqui se o Data Protector tem alguma previsão de incluir alguma funcionalidade voltada ao LGPD, né, o GDPR, e dados históricos já gravados em fita, ou seja, os backups já realizados, se existe alguma feature de criptografar os dados sem ter que fazer os backups.
Tá, a criptografia, então, como eu falei na nossa apresentação, ela passa a ser parte integrante e não tem custo adicional, tanto no licenciamento premium, quanto no licenciamento express. Então, o cliente pode colocar a criptografia sem custo adicional, e aí os dados vão estar criptografados pelo software. Dessa forma, você evita uma brecha de exposição, né? Eventualmente alguém pegar o backup, restaurar em outro ambiente e roubar a sua base de dados. E lembrar que não é foco da nossa apresentação de hoje, mas em breve vocês vão receber um convite para um outro evento, um outro webinar, onde vamos falar especificamente de LGPD, como é que a gente mascara um dado, como é que a gente criptografa um dado, tanto como é que a gente descobre um dado sensível dentro de um banco de dados. Isso vai ser foco de um outro webinar, porque os produtos que a gente usa são complementares ao Data Protector. Temos aí mais alguma pergunta, Larissa? Sim, o Thiago perguntou aqui se o Granular Recovery está disponível para o Data Protector Express e para o Premium. Sim, sim. O Granular Recovery está disponível, sim. Ele pode fazer o backup. Imagina, vou dar um exemplo para essa pergunta do Tiago. O cliente tem um servidor que é um file server, é um servidor virtual. Ele pode fazer o backup, um snapshot, mas ele pode restaurar a VM, como ele também pode restaurar um single item, um objeto, um arquivo, por exemplo, chamado tiago.doc, apenas a restauração desse arquivo, sem ter que restaurar a VM inteira. Sim, o Granular Recovery Extension faz parte tanto do licenciamento Premium quanto do licenciamento Express. Show. Mais alguma perguntinha, Larissa? Tem do Rodrigo. Ele perguntou se tivermos um storage A de 10 terabytes replicando para o storage B de 10 terabytes, a licença por capacidade seria de 10 ou de 20? Então, se ele estiver usando licenciamento Express, ele não precisa se preocupar com isso, porque ele pode usar qualquer licenciamento. Se ele estiver usando licenciamento Premium, também não se preocupa com isso, porque a quantidade nesses dois casos é ilimitada. Não tem controle. Ele só vai pagar considerando a quantidade de socket ou de volume. Agora, talvez ele esteja pensando em usar o licenciamento tradicional. No licenciamento tradicional, pessoal, você paga pela área apresentada para o backup. Né? Se você tem um repositório de 10 terabytes, você paga 10 terabytes de Advanced Backup to Disk. Mas isso é por licença só tradicional. E paga só pelo backup, não paga pela replicação. Como isso é uma pergunta muito específica, eu vi que o nome da pessoa é Tiago. Tiago, por favor, se você ficou com alguma dúvida, você tem o e-mail da Larissa e manda sua pergunta, seus dados, a gente liga para você depois e esclarece com um pouco mais de detalhe, tá? Essa sua dúvida. Se ficou alguma dúvida aí em relação à sua pergunta. E não esquece que no Quick Specs nós temos todas as explanações sobre o modelo de licenciamento. Mas na dúvida aí, manda um e-mail para a Larissa que a gente liga de volta para você. Larissa, temos mais alguma pergunta? Temos sim, temos agora do Caio Nunes. Ele falou que não pôde iniciar a sessão, então ficou com a seguinte dúvida. O licenciamento tradicional com Storage Pack licencia uma tape mais 1 terabyte de backup e servidores ilimitados. No novo licenciamento por socket é para agentes limitados? Então, o licenciamento por socket, o sockets, né, o licenciamento premium, você só licencia a quantidade de socket e a quantidade de volume por terabyte. Se for por express, só o socket, você precisa saber. Se for licenciamento premium, só o volume. E aí, pessoal, você pode usar tudo que você quiser para fazer o backup com o seu target, backup em disco, fita, volume ilimitado, e pode instalar o GRE, pode instalar o online backup, em quantidades ilimitadas também, tá? Você só considera no modelo por socket, desculpa, no Express a quantidade de sockets e no licenciamento premium o volume. Simplificou muito a nossa vida, viu, pessoal? Vai ser muito fácil fazer proposta daqui para frente por conta dessa simplificação. Larissa, temos mais alguma pergunta? Sim, o Jairo perguntou. Na verdade, ele falou: o Express conversa com VSS, certo? Mas existem alguns produtos que garantam a consistência para o mundo Linux? O backup. Aí é o seguinte.
O Jairo, nosso revendedor de Pernambuco, a pergunta dele foi bastante interessante. Se eu tiver, por exemplo, na verdade, o Linux aí, pessoal, ele poderia ser feito o restore granular, sim, de um file server, tá? Se eu tiver dentro se o servidor virtual que está dentro de um hypervisor, eu fizer um snapshot, eu consigo voltar um single item restore para o VMware ou para o Linux, mas tem que tomar cuidado que, eventualmente, a grande preocupação do cliente é ter uma aplicação, né? Como eu falei, no meu exemplo ali foi um Microsoft SQL. E lembrar que o Microsoft SQL pode estar em cima do Linux. Nesse caso, pessoal, o ideal era botar um online backup para ter um backup consistente, um restore consistente, tá? Mas eu consigo fazer assim, aquilo que o snapshot do hypervisor consegue gerenciar, eu também consigo. Ah, Jairo. Qualquer dúvida, Jairo, me liga depois aí do evento, a gente pode conversar. O Jairo a gente já conhece, já tem meu telefone. Temos mais alguma pergunta aí, ô Larissa? Sim, mais uma do Rodrigo. Enquanto você respondia, ele perguntou se a licença tradicional por agentes ainda estará disponível. Sim, pessoal, se ficou muito fácil, a gente pode fazer o licenciamento premium, pode fazer por socket, mas o tradicional continua. A licença tradicional continua. O cliente pode comprar um ambiente novo, ele pode comprar um Cell Manager, mais um online backup, mais uma licença de driver, cliente novo sem problema, ou ainda pode expandir aquele cliente que já tinha lá um ambiente, não existe nenhum plano de obsolescência por licença tradicional. O que a gente fez agora foi dar uma simplificada, Express, Premium e tradicional. E o cliente que quiser tradicional, sem problema nenhum, vamos poder continuar suportando ele sem nenhuma previsão de mudança, tá bom, pessoal? Isso é bastante comum, existe muito cliente aí que já usa o modelo tradicional e vai continuar usando, e isso não tem previsão para mudar. Temos mais alguma pergunta, Larissa? Sim, o Edemir fez mais uma. Ele perguntou, na verdade, ele pediu se você poderia dar um exemplo prático sobre qual licenciamento seria melhor em termos de custos e se atende aos tipos de dados para o backup. Se o cliente tem um ambiente puramente virtual, pessoal, e esse ambiente basicamente é formado por file server e SQL, eu não tenho dúvida que seria o licenciamento Express, que é baseado em socket. Se o cliente tem um ambiente complexo, ele tem, por exemplo, um SAP HANA, tem um Oracle, tem um ambiente heterogêneo, aí o Premium seria mais indicado, tá bom? Por quê? Porque aí o Premium pega tudo, físico, virtual, Oracle, SAP, enfim, eu seria mais legal botar o Premium. Então, acho que foi bem claro aí nessa resposta, né? Se o ambiente é um ambiente puramente virtual, Hyper-V ou VMware, e tem ali tudo baseado principalmente em plataforma Microsoft, aí a gente vai botar o Express, que é socket, né? E se for um ambiente mais complexo, heterogêneo, enterprise, a gente vai sugerir, então, o ambiente premium. Mais alguma pergunta, Larissa? Sim, o Gustavo acabou de perguntar, na verdade, ele ainda está mandando algumas perguntas. Perguntou se podemos fazer uma alteração de licença 10 tradicional para a licença Express recém-comprada. Se ele pode sair do 10 tradicional para o 10 Express, sim, mas ele deveria, aí nesse caso, fazer a migração do modelo de licenciamento, aquilo que eu chamei de CAP, Customer Appreciation Program, né? O que ele vai fazer? Ele vai mudar o licenciamento dele, o pessoal vai olhar o que ele adquiriu, ele pode ter um ambiente pequeno, médio, grande, não importa, vai olhar qual a quantidade de socket que ele precisa e o pessoal vai apurar se existe a necessidade de algum pagamento. Normalmente é vantajoso, tá? Então vale a pena sim, ele pode sair do tradicional e fazer o CAP, mas aí não é um upgrade, é uma mudança no licenciamento, e quem vai suportar isso é o programa da Microfoco chamado CAP, Customer Appreciation Program. Se o Gustavo for trabalhar num canal First Tier, pede para contactar a gente. Se for um canal Second Tier, contactar o distribuidor, que a gente dá o apoio para entender um pouquinho melhor e apurar qual seria o custo para fazer essa migração no modelo de licenciamento de tradicional para licenciamento Express. Mais alguma pergunta, Larissa? Sim, ele ainda perguntou se o VM Explorer ainda será comercializado e diz que, pelo que entendi, ainda é a versão Express para o que o VM Express fazia, certo? Exatamente. O VM Explorer, a tendência dele
continuar por um tempo no mercado. Mas, como hoje a gente tem o licenciamento do Data Protector Express, a tendência é que a gente faça um investimento maior no VM, no Data Protector Express, tá? Se o cliente já tem o VM Explorer e quiser expandir, tudo bem. Para um cliente novo, eu recomendaria que ele já começasse utilizando o Data Protector Express em detrimento a começar com o VM, porque no futuro ele evita que tenha que fazer uma modificação de plataforma. Mais alguma pergunta, Larissa? Sim, o Leonardo acabou de perguntar. Ele falou que não pôde assistir desde o começo, mas está com uma dúvida sobre o licenciamento prêmio. Perguntou qual volumetria tem que considerar. É o front-end. Ô, Leonardo, obrigado. É o front-end terabyte. É a área a ser protegida. Vou dar um exemplo. O cliente tem um único storage. Esse storage tem um volume de 10 terabytes. Essa é o volume que eu backup que eu vou fazer, o volume que eu vou proteger, é o volume upfront. Eu não vou querer saber qual a quantidade de máquina, a área armazenada, é a área a ser protegida, Leonardo. Isso está bem claro no Quick Spec, se tiver alguma dúvida, fale com a gente depois, mas no volume premium é o volume a ser protegido. Então imagine que o cliente tem um servidor, esse servidor tem 4 terabytes, tá? É o único produto que ele tem. Eu vou precisar de 4 terabytes de front-end terabyte, 4 terabytes de 4 unidades do part number para o Data Protector Premium, que é já baseado em terabytes. Mais alguma pergunta, Larissa? O Thiago tinha perguntado se o Data Protector Express e Premium possui integração com HP-UX. Perfeitamente, a gente poderia responder sim. O HP-UX, pessoal, é um sistema operacional Unix, tá? Então eu posso ter a possibilidade de instalar isso em cima de uma plataforma HP-UX, os dois podem ser instalados. Agora, quando eu vou fazer o backup, né? Eu normalmente o ambiente premium ele vai ter HP-UX, vai ter Solaris, vai ter AIX, sem problema nenhum, é integração. E quando eu vou fazer o backup do ambiente totalmente virtualizado, normalmente as VMs ali são baseadas em Linux ou Windows. Mas sim, o HP-UX é uma plataforma que a gente é compatível tanto para instalar o produto, como também eu posso fazer o backup de alguma aplicação que esteja instalada sobre o sistema operacional HP-UX. Mais alguma pergunta, Larissa? Foi isso. Não sei se eu perdi alguma coisa, se alguém tem mais alguma pergunta. Não, foi isso. Acabou aqui. Tá. Pessoal, foi bem legal a nossa conversa hoje. A gente teve aí no final muitas perguntas. Eu queria muito agradecer a todos vocês que participaram da nossa conferência. A gente vai mandar a apresentação para todo mundo que se inscreveu, né? E em breve eu quero ver vocês aí em 2 outros webinars que a gente está programando aqui. A Larissa vai mandar o convite. Um para falar do Data Protector 1020, tem muita coisa nova, e também para falar do gerenciamento do seguro de conteúdo, que é muito ligado com essa lei nova, a LGPD. Então, em nome da Microfocus, eu agradeço a participação de todos. Se tiver alguma dúvida, depois também pode mandar para o e-mail que vocês receberam aí. E quero desejar para vocês todos aí um bom dia. Larissa, muito obrigado pela sua ajuda e desejo para você também um excelente dia. Pessoal, Ótimo dia muito para todo obrigado a mundo. todos.